Você já sentiu um vazio que não explica? Como se algo ou alguém estivesse te observando, mesmo estando completamente sozinho? Em 2017, um grupo de exploradores urbanos entrou no Hotel Eldorado, um lugar abandonado há décadas, onde ninguém deveria estar. Mas no quarto 13, um segredo e uma verdade que mudou tudo. Fique até o final, porque o que vou contar agora pode fazer você questionar tudo o que já viu. O Hotel Eldorado, perdido em uma estrada secundária no interior de São Paulo, já foi sinônimo de luxo nos anos 50. Artistas, políticos e famílias ricas se hospedavam ali, atraídos pelas histórias de glamour e pelos corredores imponentes de mármore. O ar era perfumado com jasmim e o som de risadas ecoava pelos salões. Mas, em 1973, tudo mudou. O hotel fechou as portas de repente, sem explicação. Os funcionários saíram correndo. Os hóspedes foram embora às pressas e o prédio ficou lá, vazio, como se tivesse sido amaldiçoado. Os mais velhos da cidade dizem que o motivo está no quarto 13. Algo tão terrível aconteceu lá dentro que os donos preferiram abandonar tudo a enfrentar o que ficou para trás. Em 2017, Lucas, um explorador urbano de 25 anos, decidiu que o Eldorado seria sua próxima aventura. Ele já tinha invadido lugares esquecidos, fábricas tomadas pelo mato, manicômios com cadeiras de rodas enferrujadas, até um sanatório onde diziam que os pacientes ainda sussurravam à noite. Mas o Eldorado era diferente. Era como se o ar pesasse mais perto do hotel, ele escreveu em seu blog, com uma mistura de excitação e medo. Junto com 2 amigos, Marina e Caio, ele planejou a exploração. Eles levaram lanternas, câmeras GoPro e um microfone para captar sons ambientes, querendo registrar o que restava do glamour perdido. Mas, ao cruzar o portão enferrujado do hotel, Lucas sentiu um calafrio. Ele não disse nada, mas algo dentro dele gritava para dar meia volta. O interior do Eldorado era um túmulo do passado. Os corredores eram um labirinto de poeira e escuridão, com papéis de parede descascados que pendiam como pele morta. Espelhos rachados refletiam fragmentos das lanternas. Imóveis cobertos por lençóis mofados pareciam figuras encurvadas, prontas para se mexer. O silêncio era tão denso que cada passo ecoava como um trovão. Mas havia algo mais. Um cheiro. Não era o mofo úmido que você espera de um lugar abandonado, nem o fedor de podridão. Era algo metálico, acre, como sangue seco misturado com ferrugem. Lucas percebeu isso primeiro, mas engoliu o medo. Ele não queria assustar os outros. Eles subiram até o 2º andar, onde as portas dos quartos se alinhavam como túmulos numerados. Todas estavam sem placas, exceto uma. No final do corredor, uma porta de madeira escura, rachada pelo tempo, ainda exibia uma placa de bronze torta, com o número 13 gravado em letras gastas. Marina parou na frente dela, com a lanterna tremendo na mão. "Eu sinto ele", ela sussurrou com os olhos arregalados, como se visse algo que os outros não podiam. "Sinto alguém aqui." Caio riu, tentando aliviar a tensão, dizendo que era só o cansaço da caminhada de 2 horas até ali. Mas Lucas notou que a mão dele tremia enquanto segurava a lanterna. Mesmo assim, eles decidiram entrar. O quarto 13 era diferente de tudo o que tinham visto. Enquanto o resto do hotel parecia congelado no tempo, aquele lugar parecia vivo. As paredes estavam marcadas por arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado cavar para fora com as unhas. No canto, uma cadeira de madeira estava virada, as pernas apontando para o teto como se tivesse sido jogada com raiva.
No centro do quarto, uma mancha escura no chão, do tamanho de um corpo, parecia pulsar sob a luz das lanternas. Lucas ajustou a câmera, sentindo o coração disparar, mas continuou gravando. O microfone que ele usava para captar sons ambientes começou a registrar algo que eles não ouviam no momento. Um murmúrio baixo, abafado, como uma voz tentando falar através de uma parede. Palavras incompreensíveis, mas cheias de desespero. Marina foi a primeira a notar algo estranho nas paredes. Tem algo errado com elas, ela disse, apontando para um canto onde o papel de parede estava solto, como se tivesse sido puxado por mãos invisíveis. Lucas se aproximou e com cuidado arrancou o papel. O que ele viu fez seu estômago revirar. Havia um espaço oco, uma cavidade dentro da parede, grande o suficiente para uma pessoa se esconder. No fundo, algo brilhou sob a luz da lanterna. Um relógio de bolso, antigo, com as iniciais EM gravadas em letras elegantes. Mas o que fez o sangue de Lucas gelar não foi o relógio, foi o som. Um arranhar lento, como unhas raspando madeira, vindo de dentro da parede. Era rítmico, insistente, como se algo estivesse tentando sair. Ele está aqui, Marina disse com a voz quebrada, recuando até encostar na parede oposta. Caio, que até então tentava manter a calma, jogou a lanterna no chão, o feixe de luz girando loucamente pelo quarto. Ele correu para a porta gritando: "A gente precisa sair agora!" Mas a porta não abria. Lucas se jogou contra ela, girando a maçaneta com força, mas era como se algo a segurasse do outro lado. O arranhar ficou mais alto, mais rápido, como se estivesse se aproximando. E então, o microfone captou uma voz clara pela primeira vez, gelando o ar do quarto. "Vocês não deveriam estar aqui." Os três congelaram. Lucas olhou para a parede. E por um instante, ele jura que viu uma silhueta se formar na sombra. Um homem alto, magro, com olhos que pareciam buracos negros, sem fundo, sem vida. Marina começou a chorar, murmurando orações desconexas, enquanto Caio batia na porta com tanta força que suas mãos começaram a sangrar. O arranhar parecia estar em toda parte agora, como se as paredes do quarto estivessem fechando sobre eles. E então, tão de repente quanto começou, o som parou. A porta se abriu com um clique seco, e a escuridão do corredor parecia um convite para fugir. Eles correram, deixando tudo para trás. Câmeras, lanternas, até o relógio de bolso. Dias depois, Lucas voltou ao hotel sozinho, movido por uma mistura de culpa e obsessão. Ele precisava recuperar as gravações, precisava entender o que tinham encontrado. Encontrou as câmeras no chão do quarto 13, mas as fitas estavam em branco, como se algo tivesse apagado tudo. O relógio de bolso não estava mais lá. Desesperado, ele pesquisou sobre o Hotel Eldorado e descobriu algo que o fez desejar nunca ter entrado naquele lugar. Em 1972, um hóspede chamado Eduardo Mendes desapareceu sem deixar rastros. Ele era um escritor recluso, conhecido por seus textos sobre o oculto. A única pista sobre seu desaparecimento era uma carta encontrada no quarto 13, onde ele escreveu com letras trêmulas: "As paredes estão vivas. Ele me chama. Não posso escapar." Ninguém sabe quem era Eduardo ou o que ele viu naquele quarto, mas os moradores da cidade contam histórias. Dizem que o quarto 13 nunca esteve vazio. Hóspedes dos anos 70 relatavam batidas leves nas paredes à noite, portas que se trancavam sozinhas, espelhos que refletiam rostos que não estavam lá.
Alguns acreditam que Eduardo nunca saiu do hotel, que ele ainda está lá, preso, atrás da parede do quarto 13, esperando por alguém que o ouça. Outros dizem que não é Eduardo, que algo mais antigo, algo que nunca foi humano, vive naquele quarto, usando as paredes como uma gaiola ou como uma porta. Lucas nunca mais voltou ao Eldorado. Ele abandonou a exploração urbana, deletou seu blog e queimou todas as anotações que fez sobre aquela noite. Marina, por outro lado, nunca se recuperou. Até hoje, ela acorda no meio da noite gritando, dizendo que vê um homem parado no canto do quarto, com olhos que não piscam, como buracos negros. Caio. Ele simplesmente sumiu, 1 ano depois, sem deixar rastros. Alguns dizem que ele voltou ao hotel, atraído por algo que não conseguia explicar. Outros acreditam que ele nunca saiu de lá. O Hotel Eldorado ainda está de pé, caindo aos pedaços, mas intacto, como se recusasse a desaparecer. O quarto 13, dizem, permanece trancado. Ninguém da cidade se atreve a entrar. Mas às vezes, quem passa por aquela estrada à noite jura ouvir um som, um arranhar lento, como unhas contra madeira, vindo de dentro das paredes. Você já sentiu um vazio que não explica? Já olhou para uma parede e teve a sensação de que algo estava olhando de volta? Talvez seja só sua imaginação. Talvez seja o cansaço de uma noite longa. Ou talvez ele esteja esperando por você. Se essa história te fez sentir um arrepio, se te fez olhar para o canto do seu quarto, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Comente aqui embaixo, você teria coragem de entrar no quarto 13? E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem.